Hoje, quanto tempo pode tomar uma cerveja? Ai, todo mundo me pergunta isso. Tu não sabe? 30 dias, tá? Pô, 30 dias. tira de volta aí. Com o andamento do calendário de vacinação contra a Covid-19, novas dúvidas têm surgido. Posso ingerir bebida alcoólica antes de me imunizar? E depois? Posso tomar algum remédio um dia antes? E me vacinar enquanto estiver gripado? É liberado? No Plantão da Tarde de hoje, a gente tira todas as suas dúvidas do que fazer antes e depois de tomar as doses da vacina. Eu sou Amanda Ribeiro. E eu sou Ezequiel Manhães. O calendário de vacinação tem acelerado e, com ele, muitas dúvidas e boatos têm surgido. Se o tão esperado momento de imunização está chegando, esse programa é para você. Durante as últimas semanas, o que mais temos escutado dos leitores do Plantão em Foco é: o que não posso fazer antes de me vacinar? E depois? Sem contar que entre os mais jovens, a dúvida predominante é: eu preciso ficar sem ingerir bebida alcoólica por quanto tempo? Muitas dúvidas surgiram após questionamentos nas redes sociais, como os do áudio que ouvimos no início do programa e foi retirado do canal Ideal no YouTube. Ele, na verdade, é de um vídeo que viralizou nas redes sociais, onde um idoso pergunta quanto tempo deve ficar sem consumir bebidas alcoólicas. Após isso, outras questões sobre o assunto apareceram. Vamos explicar para você o que é certo e o que é errado. Conversamos com o infectologista da UERJ, Dr. Marcos Lago, que respondeu vários questionamentos, entre eles o mais popular. Doutor, preciso ficar sem consumir bebidas alcoólicas para me vacinar? Com relação à bebida alcoólica, não existe nada na literatura relacionando o uso de bebida alcoólica com eficácia de vacina. Então, isso é uma afirmativa sem fundamento científico. Não existe nenhum tipo de indicação de não beber antes ou depois da vacina, tá? É claro que quando a gente fala assim, é importante ressaltar que, óbvio que se a pessoa bebe exageradamente antes ou depois da vacina ou todos os dias, isso é ruim em qualquer sentido. Não é bom de qualquer maneira, em qualquer momento. Mas beber moderadamente, sem nenhum exagero, não tem nenhuma relação com a vacinação. Outro questionamento foi: posso me vacinar estando gripado? E a resposta é: até pode, mas não é recomendável. Isso porque pode ser uma infecção causada pelo próprio coronavírus. O doutor explica que, nesses casos, o mais correto seria fazer um PCR, mas que essa opção é complicada e até mesmo custosa. Então, o que devemos fazer? Bom, Amanda, nesses casos, o infectologista ele recomenda que, por precaução, a pessoa espere pelo menos uma semana, até 10 dias, vá ao posto de saúde e avise para que a vacinação seja reagendada. Consultamos o doutor também sobre a necessidade de suspender o uso de medicamentos antes de se vacinar e ele explicou. Vamos ouvir. Os medicamentos não controlados, nenhum deles precisa ser suspenso. Agora, se você usa medicamento controlado, ou seja, por exemplo, você usa cronicamente corticoide ou algum imunossupressor, porque você tem alguma doença de base, alguma doença mais grave, né? Você precisa consultar o seu médico. O infectologista explicou que o mesmo vale para o uso de anticoncepcional. A vacina não corta o efeito. A única exceção é caso a pessoa tome outro medicamento junto com o anticoncepcional, devido a trombose ou outras questões. Aí o médico deve ser consultado. E sobre a vacinação contra a gripe, é possível combinar as duas vacinas? Não. A pessoa deve esperar 14 dias entre as vacinas. Por exemplo, tomou a de Covid, espera 14 dias e toma a da gripe, e vice-versa. Lembrando que as duas vacinas são importantes e devem ser tomadas. Um dos nossos ouvintes perguntou também sobre a prática de atividades físicas após a imunização. E a resposta é que não tem nenhum problema em relação a isso. As pessoas que praticam atividade física de alta performance tem que tomar cuidado para não forçar a musculatura onde a vacina foi aplicada, pelo menos nos 2 primeiros dias. E o infectologista explica o motivo. A vacina às vezes produz uma substância que gera uma inflamação ali naquele local, mas é uma coisa muito rápida e tranquila. E principalmente para quem tem atividade física de alta performance. Atividade física normal não tem nenhuma contraindicação, tá? Antes ou depois da vacina.
Outro ponto importante é sobre a necessidade de fazer o exame sorológico para saber se a vacina realmente funcionou ou não. Mas o teste não mostra isso e a realização por esse motivo não é indicada. De acordo com o especialista, a pessoa pode até fazer o teste, mas ele não vai te dar garantia se você produziu anticorpos ou não. Isso porque se o teste der negativo, a pessoa vai achar que a vacina não funcionou e isso não é verdade. Existem outros mecanismos do nosso sistema imunológico que também são estimulados pela vacina e que nos protegem contra a doença. E esses mecanismos não usam anticorpos. Então, a pessoa que fez a vacina, faz a sorologia, e aí a sorologia vem negativa, ela não necessariamente não está protegida. Ela fala, não fiquei protegido. E às vezes isso não é verdade. Então, não é indicação de fazer anticorpo, tá? E eu, particularmente, como infectologista, não recomendo que a pessoa faça anticorpo depois da vacina, por esses motivos que eu apontei. E precisamos falar também de outro assunto muito importante. De acordo com os novos dados divulgados pelo Ministério da Saúde, cerca de 4 milhões de brasileiros não voltaram para tomar a segunda dose. Esses números são alarmantes, já que somente a segunda dose garante a imunização completa. Exatamente, Ezequiel. O Dr. Marcos Lago explicou que normalmente a primeira dose já produz anticorpos, mas a segunda dose tem duas funções. A gente só vai poder, é claro, ter certeza daqui a 2, 3 anos, mas na maioria das vacinas isso acontece. A segunda dose é feita também para que você possa, que a gente chama de reforço, né? Então, que você possa garantir uma imunidade mais duradoura para aquela doença, né? Isso vale para qualquer doença e vale para a Covid também. Então, vacinas que trabalham com 2 doses precisam, de fato, ter 2 doses para que você garanta que a imunidade vai acontecer e também que essa imunidade seja prolongada. Gostaria de agradecer a participação do infectologista, o Dr. Marcos Lago, e toda a explicação que nos deu. E nós, do Plantão da Tarde, queríamos reforçar que é muito importante se vacinar, como o próprio ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, afirmou, abre aspas, vacina boa é a que está disponível no posto, fecha aspas. Lembrando que todos os imunizantes disponíveis no Brasil receberam o aval da Anvisa, portanto são seguros e eficazes. Então é isso, se vacine e não esqueça de acompanhar a data para voltar e tomar a segunda dose. Se você tiver outras dúvidas sobre a vacinação contra a Covid-19, em episódios anteriores nós falamos sobre o assunto. O Plantão da Tarde fica por aqui. Esse programa contou com a produção de Amanda Ribeiro e Ezequiel Manhães, sonoplastia de Vitor Soares e edição do Ramon Ribeiro. Você acessa o nosso podcast pela plataforma Spotify, pelo nosso canal do YouTube, www.youtube.com/Plantão em Foco e também pelo Apple Podcasts.